estudante de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vim aqui trazer um tema tão polêmico, tão temido na vida acadêmica de todo estudante de graduação, que é o TCC. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês o que é o TCC e também como fazer, como escolher o tema do TCC. Além disso, eu também quero complementar com os exemplos que eu for dando no decorrer do vídeo, com dicas de materiais que eu vou passar para vocês que eu utilizei, deu muito certo comigo. Também dicas de por onde começar, como fazer, como lidar com o estresse, né, durante esse processo, que é muito importante, é um projeto que realmente exige muito da gente e é melhor você se preparar o quanto antes, então isso vai ajudar bastante, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você que não é inscrito, já se inscrever no canal e já dá essa força aí, deixa aquele like se isso te ajudou, se esclareceu alguma dúvida. E se você já é inscrito, muito obrigada pelo apoio de coração mesmo. Então vamos lá. O que é TCC? Gente, o TCC, ele pode ser um artigo científico, uma monografia, um relatório de pesquisa, artigo de revisão, de literatura, entre outros. O TCC é um termo que significa trabalho de conclusão de curso e pode ser várias coisas, sempre fazendo uso das normas ABNT. Eu já quero aconselhar vocês que tenham domínio sobre essas normas ABNT, não só para fazer o TCC, mas você vai precisar disso na sua vida acadêmica e provavelmente para sempre, qualquer trabalho científico, pesquisa, artigo, tudo que você precisar fazer, você vai precisar ter conhecimento das normas da BNT. Isso vai te economizar muito tempo, vai te poupar de muito estresse. Então, é muito bom você ter essa autonomia, esse conhecimento, porque ele é muito útil. O que determinará o tipo de trabalho que você realizará é a sua instituição de ensino. Cada universidade tem um modelo diferente. Por exemplo, tem universidade que pede para você fazer esse trabalho em grupo, outras individual. Tem tipos de orientações que são online, outras presenciais. Então, na minha universidade, a gente realizou o trabalho em grupo. Eu não gostei muito, mas foi em grupo. A orientação era presencial mesmo. Eu tenho amigas que tiveram a orientação online e fizeram sozinhas. Então depende muito da instituição. O TCC é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior. Então, a probabilidade de você ter que fazer um trabalho desse é muito grande. Se você está no curso superior, você pode ter certeza que você vai lidar com esse tipo de trabalho, então prepare-se. Esse trabalho é elaborado em forma de dissertação, visando a iniciação e envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica. Esse trabalho, ele vai te estimular, vai te inserir mais nesse campo da pesquisa, apesar que muita gente aprende de fato a pesquisar quando chega no TCC, porque fica naquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V e acaba se prejudicando quando chega aqui, porque aqui, meu amigo, você tem que tomar cuidado. Plágio é crime, tem que saber fazer citação, tem que saber as normas da BNT que eu falei pra vocês, que inclui isso já. Então, tem que ficar muito esperto. Muita gente acaba entrando em crise, quebrando a cabeça, porque só aprende a fazer uma pesquisa, só entende a estrutura de uma pesquisa de fato, como é que faz, quando chega aqui. Infelizmente. Mas não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Aprenda, ouça esses conselhos. Eu gostaria de ter tido mais consciência na hora de ouvir os professores falando na época. E eu estava trabalhando, então eu sempre deixava para depois. E acabei passando um pouquinho de estresse por conta de informações que eu poderia ter dado mais valor antes, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre como escolher o tema do TCC. Para definir o assunto do seu TCC, você deve se atentar a dois aspectos: a escolha do tema de pesquisa e a delimitação do tema. Isso dá um pouquinho de trabalho às vezes até você entender, mas se você entender isso, pronto, aí você segue adiante com tranquilidade. A escolha do tema de pesquisa representa uma delimitação de um campo de estudo no interior de uma grande área de conhecimento, sobre o qual se pretende debruçar. Ou seja, você precisa escolher de início, né, sobre o que você quer falar: saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adolescente, a área da oncologia, a área da saúde do homem. Primeiro você precisa delimitar uma área, um campo de estudo. Beleza, você escolheu saúde da criança, tá bom, já escolheu um tema, né? Agora você precisa delimitar esse tema. O que significaria isso? Você delimitar
é indicar a abrangência do estudo, estabelecendo a extensão e os limites conceituais do tema. Como assim? Por exemplo, você escolheu lá a saúde da criança, lembra? Dentro da saúde da criança existem diversos assuntos, diversas vertentes. Então você precisa delimitar de fato o que você quer falar para sua pesquisa ficar mais objetiva. Não tem como você falar sobre tudo da saúde da criança em uma pesquisa só. E não tem nem tempo também. Então, por exemplo, você escolheu falar sobre doenças prevalentes, né? Você poderia escolher imunização, poderia escolher nutrição, poderia escolher outras coisas, mas você escolheu doenças prevalentes na infância. Tudo bem. Só que ainda assim, você precisa delimitar um pouquinho mais. Por quê? Porque existem várias doenças prevalentes na infância. Dentro desse grupo, dentro dessa classe aí, você escolheu o grupo lá de doenças respiratórias. Só que mesmo assim, eu acho que seria melhor você delimitar mais ainda, porque existem várias doenças respiratórias. Então, você pode escolher uma e falar sobre a prevalência dessa doença, a incidência, como que ela tá na atualidade, entendeu? Você vai delimitar, você escolheu o campo, saúde da criança, aí você escolheu doenças prevalentes da infância e dentro dessas doenças você escolheu a doença de fato. Então você delimitou bastante, entende? Então você já sabe que ali na saúde da criança você vai estudar tal doença do grupo de doenças respiratórias prevalentes da infância. Então, você vai delimitando cada vez mais o seu tema. Eu vou dar um outro exemplo a seguir. Acho que você vai entender melhor se você ainda estiver com dúvida. Gente, se tiver algum barulhinho de fundo, eu não posso evitar, porque eu moro em um condomínio, mas eu acho que não vai ser o suficiente para atrapalhar, não. Então, vamos lá para um exemplo. Um estudante da área da saúde pretende fazer seu TCC na área da oncologia, com a temática de câncer de pele. Beleza, escolheu o tema. Aí, ele está referindo ao assunto de seu interesse, contudo, é necessário um recorte mais preciso do assunto. Então, uma delimitação desse tema poderia ser o estudo de marcadores tumorais no câncer de pele. Entendeu? Porque dentro da área da oncologia, ele poderia falar sobre vários tipos de câncer. Beleza, ele foi lá e escolheu o câncer de pele, delimitou o câncer de pele. Porém, dentro ainda dessa temática do câncer de pele, ele poderia falar sobre N fatores. Aí ele foi lá e delimitou mais um pouco para falar sobre marcadores tumorais no câncer de pele. Então ficou bem mais específico. Até porque, tem mais uma dica aí, para você fazer uma pesquisa, você precisa também colocar em pauta no seu planejamento o tempo que você tem para entregar esse projeto e o tempo que você tem disponível na sua rotina para se dedicar a esse tipo de pesquisa. Então, se você trabalha, se você já trabalha e estuda, tem filho, ou dependendo de como for sua rotina, você tem que fazer uma pesquisa mais específica, mais voltada para a sua realidade. Não adianta você propor metas imensas, querer elaborar um super projeto se você não tem tempo para isso. Você vai ficar atolado de atividade, de tarefas para fazer. Enfim, né, galera? Aqui falando com vocês de boa, quando eu vi o celular não tava gravando mais. Parou no meio do vídeo, do nada. E eu aqui falando sozinho, mas tudo bem. Quero trazer algumas dicas finais para vocês e já apresentar os materiais. Escolha um tema com o qual você tem afinidade, né? Isso é importante. Você falar sobre algo que você goste, até porque o TCC vai ser um trabalho que você vai dedicar bastante tempo. Então, de preferência que você esteja pesquisando algo que você realmente goste, né? Como eu acabei de falar. Observe as matérias que você já teve, que você já passou, e escolha uma qual você tenha se identificado bastante, porque isso vai te ajudar a ter mais ânimo para fazer a pesquisa, mais gosto pela pesquisa mesmo. Procure ser específico. Isso é muito importante, né? O seu orientador vai te direcionar bastante nisso, né? Por isso que é importante você delimitar o tema, para você não ficar vagando aí em diversas informações, perdido e sem foco, né? Considere o tempo, como eu havia falado para vocês, relacione, observe a sua realidade. Você tem que ter coerência no seu trabalho, né? Então, não adianta você querer elaborar um projeto imenso se você não vai ter tempo para se dedicar a ele. Então, seu trabalho não vai ficar com uma boa qualidade, você vai ficar estressado, com tarefas acumuladas, isso não vai te agregar em nada e você só vai se sentir cada vez mais frustrado e, sabe, desmotivado. E se tiver em grupo, então, meu Deus do céu, triplique esse estresse aí. Que o meu projeto foi em grupo. 5 pessoas no projeto, imagina, mas tudo bem. Relacione com a sua área, eu acho que isso é óbvio, né, gente? Pesquisa de campo. É importante você já dar uma olhadinha onde você vai precisar coletar os dados da sua pesquisa. Vai ser no DataSUS? Vai ser através de entrevistas com pessoas?
É importante você ver isso já para você ir se planejando e ver também se você vai ter tempo, dependendo do seu tipo de coleta de dados, né? Se você vai ter tempo ou disponibilidade para coletar os dados da forma que o seu projeto pede. Faça levantamento de temas. Se você gosta de muitos temas, não sabe qual escolher, ou você não tem ideia de que tema escolher, faça pesquisas, começando por aquelas que você tem mais afinidade, aqueles temas, né? E você vai elencando ali por ordem de prioridade ou por ordem mesmo de tempo que vai precisar para você pesquisar aquele tema específico que chamou mais a sua atenção. Então, vai elencando aí. Escolha um tema relevante, né, gente? E pense na bibliografia também. Isso é muito importante. Se você não tem o hábito de ler, olha, meu querido, adquira esse hábito para ontem, porque para fazer o TCC você vai precisar ler muito, você vai precisar ter muitas referências mesmo para você ter um conteúdo bom, um trabalho de qualidade. Então, leia bastante, pense nas suas referências, utilize bastante referência, porque isso dá muito embasamento para o seu trabalho. Priorize a harmonia entre orientador e tema. Isso é importante porque na universidade, pelo menos da minha, já tinha algumas linhas de pesquisas pré-estabelecidas, porque às vezes a gente quer pesquisar sobre alguma coisa e não tem um professor para nos orientar naquele tema. Mas, por exemplo, eu tive que fazer uma adaptação do meu, porque eu gosto muito da urgência e emergência, porém, não tinha um professor lá só de urgência e emergência. Tipo, sei lá, tô exemplificando, né? Eu tive que escolher uma professora da saúde da criança, mas a gente abordou a prática da urgência e emergência nessa área aí da criança, da saúde da criança. Por exemplo, a gente falou sobre as ocorrências externas de determinada faixa etária, entendeu? Então, a gente conseguiu falar sobre essa parte aí de urgência e emergência, mas dentro da linha de pesquisa do nosso orientador, né? Então, isso é muito importante. E também, gente, siga as orientações do seu orientador, tente manter a paz, a harmonia, né? E não deixe tudo para a última hora, não fique postergando as coisas, procrastinando, isso é muito sério. O TCC é algo realmente que pode impedir você de se formar se você não levar esse projeto a sério. Então não deixe para a última hora, isso vai te poupar muito estresse. Vai por mim, alguém que já passou por isso, tá? Quero agora apresentar para vocês alguns materiais que eu utilizei. Eu não encontrei o meu TCC para mostrar para vocês, gente. Sério, eu encontrei um esboço, mas eu acho que foi tão traumático para mim que meu cérebro deletou onde que eu coloquei ele, eu não sei. Mas peraí, eu vou mostrar para vocês. Gente, se tiver um barulho de fundo, me desculpe, mas é que eu moro em condomínio, não tem como evitar, tá bom? Mas então, esse trabalho aqui, gente, eu tive em 2015, para vocês terem uma noção, ó. 2015, no meu primeiro semestre da faculdade, eu tive essa matéria de investigação científica e ela foi muito importante para mim porque ela me deu muito embasamento. Foi legal, sabe por quê? Porque esse tipo de pesquisa, como eu falei para vocês, é importante que a gente saiba fazer desde o início da faculdade, porque é algo que vai estar muito presente na vida acadêmica. Esses formatos de trabalho assim, é importante que você já saiba. Então, essa matéria nos preparou para fazer aqui, ó, o que é uma pesquisa, conceitos e definições, tipos de pesquisas, modalidades de pesquisas, estudo, quanto à forma de abordagem, né, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, isso tudo já faz parte do TCC também, eu tive no primeiro semestre da faculdade. Então, tem os métodos científicos, método indutivo, método dedutivo, problema de pesquisa. Então, é legal você já começar a se orientar por esse tipo de material, aprender, sabe, desenvolver o hábito da leitura, já procurar pesquisar, entender mais sobre, principalmente, normas da BNT, se aperfeiçoar no seu português, que isso vai te ajudar bastante. Já antes de começar o TCC, um semestre antes, a faculdade já teve essa matéria aqui, que eu já tive essa matéria na faculdade, que foi sobre produção de leitura e texto, PLT, né? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês aqui. Olha, a gente teve português, né? Tipologia textual, gêneros textuais, coesão e coerência, reforma ortográfica, normas da BNT, né, para texto acadêmico e científico, produção textual, a gente teve várias aulas de laboratório no laboratório de informática, então foi algo muito legal mesmo. Então eu recomendo para vocês, ó, já vão se preparando, sabe? Tendo um pouquinho mais de conhecimento nessa área. Deixa eu mostrar para vocês aqui, acho que no final.
Então a gente já aprendeu aqui a fazer fichamento, vimos exemplos. A gente também viu aqui a diferença entre objetivos, né, geral e específico, que tem muito também no trabalho. Como formular um problema de pesquisa, tudo isso, gente, do TCC, tá? Então, ó, foi uma matéria que preparou a gente antes de já lidar com o projeto em si. Então, eu recomendo que você já vá se preparando. Se você ainda não começou, já vai se orientando por esse tipo de material, faz esses tipos de pesquisa, sabe? Tenta encontrar. Eu vou deixar pra vocês lá no Instagram mais de perto, se vocês quiserem ver, tá bom? E o meu tema do TCC, como eu falei pra vocês, eu encontrei só o esboço. Então, o meu tema foi análise das hospitalizações por causas externas em crianças de 0 a 9 anos nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no ano de 2018. Então, foi isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu tivesse o meu projeto, se eu achar o meu TCC aqui, a versão final já, tudo certinha, corrigida, que foi aprovada, eu mostro pra vocês lá no Instagram, tá bom? Vou deixar lá nos destaques e também qualquer coisa eu faço um post lá no feed mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. E compartilhe a sua experiência, se você está fazendo, se você já terminou o seu TCC, né? E eu posso falar também um pouquinho sobre o dia da apresentação, como se preparar e tal, se vocês quiserem, tá bom?